seguida, irmão, nós vamos estar meditando na palavra. Se você não desligou o seu celular, eu peço que você desligue. Que você possa estar no seu coração aqui nessa noite para meditar realmente na palavra de Deus. Evite as conversas paralelas agora, né? Sem dúvida, é o momento mais importante do culto, que é o momento onde Deus vai falar conosco através da sua palavra. Feche seus olhos, Senhor. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto abençoado nessa noite. Obrigado pela vida dessas irmãs tão amadas, pelas mulheres, Senhor, dessa igreja que tem trabalhado incansavelmente para que o Teu reino, Senhor, cresça. Senhor, eu te louvo pela vida da minha esposa, pela minha filha, pela minha sobrinha, Senhor. E também por todas as minhas irmãs aqui da igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma delas, que sem dúvida o Senhor colocou para que juntos nós pudéssemos exaltar o Teu nome, Senhor. Abençoe cada irmã que está aqui, Senhor. Agora a palavra que vamos ouvir, que Teu Espírito Santo possa nos direcionar, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nada, Senhor, venha roubar a nossa atenção, que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção do Teu trono, mas que a Tua palavra possa falar verdadeiramente ao nosso coração nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Verso 38 em diante. Dá uma olhadinha do teu lado, se seu irmão está sem Bíblia. Chama ele para pertinho de você, diga assim: vem cá, meu irmão, vamos ler junto esse texto. Deus vai falar com todos nós nessa noite. Lucas 10, versículo 38, amém? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode se assentar. Nesse dia internacional das mulheres, eu fiquei pensando de qual das personagens da Bíblia eu ia falar. A gente tem verdadeiras heroínas na palavra de Deus, como Esther, até mesmo Priscila, que foi uma grande pregadora do Evangelho. Nós temos Maria, mãe de Jesus, que foi, sem dúvida, assim, uma grande serva do Senhor, escolhida por Deus para gerar o nosso Senhor Jesus. Nós temos Isabel, que gerou João Batista. Joquebede, quem sabe quem é Joquebede? Ninguém sabe? Mãe de Moisés, Joquebede também. Nós temos Sara, enfim, quantas personagens, Ana, Uda, e aí vai, das profetisas. E eu fiquei orando, dizendo: Senhor, o que eu devo falar para essas irmãs, que são tão inteligentes, da minha igreja? Graças a Deus, são irmãs ativas, trabalhadoras, a maioria delas estudantes, participam de tudo, sabem muita coisa. Senhor, eu falo, E aí Deus me deu uma palavra, irmãs, os irmãos eu vou deixar de lado, receba a palavra para você também, mas hoje eu vou procurar me dirigir sempre para as irmãs, afinal de contas é o dia dela, mas os varões não estão exclusos dessa palavra. Ouçam, e se Deus falar no teu coração, receba também. Eu tenho certeza que a palavra vai falar com você, mas eu vou me dirigir sim às irmãs. Então, irmãs, eu quero começar hoje dizendo para você o seguinte: eu poderia aqui nessa noite trazer uma palavra para vocês sobre motivação, para que, em meio a tanta esse movimento feminista que a gente
está tendo nos últimos tempos. Eu poderia dar tantos conselhos para vocês, mas eu quero dar só um, que eu julgo ser o mais importante. Eu quero dizer para você, minha irmã, que a tua vida tem que glorificar a Deus. Que Deus criou você com este propósito: glorificar a Ele, ser um exemplo, viver uma vida que agrade a Deus. Sem dúvida que você queira ter uma carreira, muitas já são formadas aqui, nós temos professores, né? Nós temos técnicas em contabilidade, o que mais? Nós temos tanta coisa aqui no nosso meio, tantas irmãs, né, que são formadas em tantas coisas, enfim, tudo isso é importante. Nós temos a administradora, né, uma Camila ali, enfim, N formações, né, e excelentes donas de casa, porque também isso, né, é um ofício muito importante, né, mas muito mais do que isso, a tua vida precisa glorificar a Deus. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é: se a sua vida não está no princípio, seguindo os princípios que Deus colocou para você, não vai adiantar, irmãos, no dia do julgamento, você chegar na presença de Deus e apresentar os seus diplomas para Ele. Senhor, eu fui uma grande médica. Senhor, eu fui uma assistente social de primeira. Senhor, eu fui uma boa contadora. Senhor, eu fui uma boa dona de casa. Senhor, eu fui... Ele vai dizer: o que você fez com o que Jesus fez por você? Como que você recebeu isso? Como que você entendeu isso? É isso que vai contar quando nós estivermos na presença de Deus. Então, as nossas ambições humanas têm que sim ser colocadas ao segundo plano. E esse texto que nós acabamos de ler na palavra fala exatamente sobre isso. Jesus tinha... Diga os irmãos, não posso, não importa, que aí fica melhor. Jesus tinha uma amizade muito grande com Marta e com Maria, e com Lázaro, né, o irmão dessas duas jovens, dessas duas mulheres. Jesus tinha uma amizade muito grande com eles. E então ele vai visitar essa família. E eu quero nessa noite, irmãos, meditar com as irmãs aqui sobre Marta e Maria. Nós vamos ver que essas duas irmãs, essas duas mulheres, tinham atitudes bem diferentes, como nós poderíamos encontrar com certeza em nosso meio atitudes como essas. Vamos pensar um pouquinho sobre as atitudes e o coração de Marta, né? Marta, meus irmãos, era uma irmã extremamente hospitaleira. Olha, a primeira virtude que a gente pode destacar dessa mulher, Marta, era que ela era hospitaleira. Porque diz o versículo 38 que certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Veja que Lucas não disse que Jesus entrou na casa de Maria ou que Jesus entrou na casa de Lázaro, mas que ele entrou na casa de Marta. Por quê? Porque talvez o convite partiu da parte de Marta. E graças a Deus, né, todas as irmãs, todas as mulheres aqui da igreja são hospitaleiras. E isso é uma grande virtude, é um dom muito importante que nós devemos preservar. Então, a primeira virtude, porque quando a gente fala de Marta, a gente só olha o lado negativo. Só olha que ela estava tarefada demais, só olha que ela estava trabalhando muito, estava deixando ser de. Mas olha só, ela tinha virtudes. Ela era uma mulher hospitaleira. Eu quero perguntar para você, minha irmã, se você tem sido uma mulher hospitaleira. Se as pessoas que têm chegado na tua casa têm recebido um bom tratamento, né? Você tem sido uma mulher hospitaleira. A outra virtude que eu quero destacar aqui de Marta é que ela era uma mulher preocupada. Uma mulher preocupada em servir o melhor, como uma boa dona de casa, né? Ela era uma mulher preocupada com isso. Porque veja no versículo 40, né? Diz que ela andava agitada, distraída, correndo de um lado para o outro, querendo servir o melhor para Jesus. Já pensou se Jesus chegasse na casa dessa mulher e ela servisse simplesmente qualquer coisinha, não tivesse se preocupado em preparar algo realmente para servir para Jesus? Que coisa triste. Irmãos, e isso é uma virtude, porque a palavra de Deus diz no livro de Tito, no capítulo 2, verso 3 ao 5, diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas
a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. 1 Timóteo 5,14 vai dizer: quero, pois, que são moças, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Então, essa preocupação de Marta era uma virtude, porque ela era uma boa dona de casa. Irmãos, sabe, os jovens, eu quero dar um conselho aqui para os meninos, né? Não fica olhando só na beleza da pessoa que você está pretendendo namorar ou que você está conhecendo. Dá uma olhadinha se ela sabe cozinhar, se ela, né, sabe arrumar as coisinhas ali, né? Pede licença lá, convida o sogro, a sogra, dá uma olhadinha no quarto lá, ver como é que é esse guarda-roupa dela, né? Começa a prestar muita atenção nessas coisas, porque isso faz parte. Ser uma boa dona de casa faz parte de um bom currículo de uma mulher. Aí tem mulheres que dizem assim: não, mas eu não preciso saber arrumar, eu vou ter dinheiro para pagar. Eu já vi gente falando assim, e a minha sogra fala uma frase muito inteligente, ela diz assim: quem não sabe fazer, não sabe mandar fazer. Não é verdade? Como é que você vai cobrar uma pessoa se você não sabe se aquilo está bom ou se não está? Então, faz parte é uma virtude muito importante que os homens têm que olhar, né? Então, preste atenção se a tua esposa né, aquela que você está pretendendo ser tua esposa, se ela sabe cozinhar, de repente a moça vai fazer café e queima água, não sabe fazer café, não sabe fritar um ovo, que sabe cozinhar, sou expert em miojo, aí vive a vida toda comendo miojo. Então isso é muito importante, eu estou falando sério, né? Porque é uma virtude, e Marta tinha essa virtude. É interessante, irmãos, que a gente tem o costume de julgar pela aparência, não é verdade? Então, às vezes você olha uma moça bem vestida, bem arrumada, toda enfeitada, e você acha que ela não sabe fazer nada em casa, né? Você deve ser uma dondoca, né? E eu tenho a liberdade para brincar aqui com a Geise, porque a primeira vez que eu vi a Geise, toda arrumada, sempre bem arrumadinha, né? Eu olhei e pensei assim: coitado, irmão. Isso aí não deve saber fazer nada em casa. E eu brinco com ela hoje quando a gente vai na casa dela e falo: ô Marta, porque é impressionante, irmãos, né? Como eu disse, nosso péssimo hábito de julgar as pessoas. E a gente foi visitar eles pela primeira vez e eu fiquei impressionado que ela sabia cozinhar. E muito bem. Assim, a gente deu o curso de casal para eles e tinha dias que a gente chegava lá e dizia assim: pastor, hoje não deu tempo de fazer nada. Aí colocava um pernil assado, ô glória. Imagine o dia que ela tiver tempo para cozinhar, né? Não sei como não lava água do jeito que temos, né? Mas enfim, então a gente tem esse costume de julgar pela aparência, e é natural isso, mas dá uma sondada, porque Marta tinha essa virtude, e é virtude sim para uma moça, para uma boa mulher, saber arrumar sim uma casa. Porque, irmãos, eu fico de dono de casa durante a semana, né, pela parte da manhã. E aí eu tenho pena daí, porque no domingo ela vai fazer a faxina de verdade, coitada dela, ela começa a achar toda a sujeira que ficou para baixo do tapete. Porque a mulher é impressionante, Deus colocou esse dom em vocês. Alguns não, mas na boa parte eu tenho dúvida que sim. Né? Que Deus colocou e é um dom. Que a mulher vai lá, dá de um jeitinho que o homem não vai conseguir nunca fazer. Né? O homem dá uma limpada, dá uma organizada bem que no geral. Claro que tem homens que fazem isso muito bem também, mas a mulher leva todo jeito para fazer essas coisas. Então isso é uma virtude que Marta tinha, essa virtude. Marta era escutalheira, Marta queria ser cultural. Mas havia um problema. O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse, tomando todo o seu tempo, afastando-a de algo mais importante para aquele instante que era a comunhão e o relacionamento com Deus. Naquele momento ali, irmãos, que Jesus estava dentro da casa dela, não era para ela ficar preocupada com a arrumação da casa. Não era para ela ficar preocupada se a comida estava toda ela pronta, se estava faltando alguma coisa. Sabe, era para ela ter se programado de uma forma para poder parar tudo e ficar ouvindo o Senhor. E eu quero falar nessa hora, irmão, sobre as prioridades erradas da nossa vida.
vida das mulheres. Prioridades erradas socialmente falando. Quando você, irmã, quando você, mulher, começa a colocar o teu trabalho em primeiro lugar e começa a esquecer a tua família. Quando você dá todo o teu esforço, todo o teu empenho no teu ambiente de trabalho e chega em casa, o seu marido só tem canseiro, o seu filho só tem canseiro. Você já não está conta do trabalho da tua casa também. Então, começa a haver uma inversão das prioridades. Se você é uma jovem que de repente não trabalha, vamos assim dizer, você pode estar colocando o seu estudo antes da sua família. O seu estudo antes da sua família. Ou o seu trabalho, ou o seu estudo antes das coisas de Deus. As prioridades muitas vezes na nossa vida estão erradas. Objetos no lugar de pessoas. Então as mulheres que são muito zelosas com essas coisas, compra lá um jogo de porcelana, um jogo de chá, e coloca no armário, e não quer que ninguém use aquele negócio. E aí a criança vai lá e quer usar aquela xícara e ela quebra aquele negócio e a mulher fica desesperada. Será que tem necessidade para isso? Xinga a criança, bate no filho. Não foi comprado para usar? Então começa a haver uma inversão de valores. A prioridade começa a estar errada. Não é verdade? Ou a tua prioridade pode estar errada, porque talvez a tua rotina está substituindo Deus na tua vida. Quando você começa a não ter tempo para Deus, a tua prioridade é errada. Quando no meu dia a dia eu não consigo mais orar, quando no meu dia a dia eu não consigo mais ler a Bíblia, quando você, mulher, não consegue mais desenvolver o chamado que Deus te deu na casa dele, a prioridade sua pode estar errada. Como Marta. Não era errado ela ser hospitaleira, não era errado ela querer servir melhor para Deus, mas a prioridade dela estava errada. E muitas vezes essa prioridade pode estar errada também espiritualmente falando. Então eu não obedeço a Deus de todo o meu coração, eu não sou totalmente obediente, fiel. E aí eu quero compensar me envolvendo na obra. E eu começo então a viver uma vida de ativismo. Mas Deus não quer que eu e você sejamos simplesmente ativistas na casa de Deus. Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Então, para compensar a nossa falha na adoração, na comunhão com Deus, eu me envolvo nas coisas da igreja. E irmãos, o que seria da igreja sem as mulheres? De fato, elas trabalham muito. Quando a gente faz um trabalho, as mulheres se envolvem. Mas nós temos que tomar cuidado, as irmãs têm que tomar cuidado para não deixar que o ativismo substitua a tua obediência com Deus. Por que você faz? De repente você está em falta, aí você fala, não, mas eu ajudei tal dia e tal coisa, para que todos vejam que você está por aqui. Mas eu não tenho particular, não tenho íntimo com Deus com você. Porque é isso que conta. Caso contrário, a tua prioridade é errada. Então a tua vida, mulher, a primeira coisa é glorificar a Deus. Tem que ser uma vida de obediência a Deus. Será que as tuas prioridades, irmã, não estão invertidas? Será que você não está vivendo um tempo de muita correria, colocando o teu trabalho acima da tua família, colocando a tua carreira acima da tua família, acima do teu casamento e acima de Deus? Então, Marta estava tendo prioridades erradas. E o diagnóstico de Jesus para ela foi: Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quando as nossas prioridades estão erradas, só nos resta fadiga e canseiro. Quando nós não conseguimos priorizar o que é certo, Deus, a nossa família, as pessoas, a igreja, começa a haver uma canseira, uma fadiga muito grande em nossa vida. Será que essa noite existe alguém aqui, para quem eu estou pregando, que se encontra nessa situação? Será que você não está colocando o seu trabalho antes da sua família? Nem mesmo o nosso trabalho aqui na igreja pode estar antes da nossa família. A nossa devoção a Deus, sim, mas o nosso ativismo religioso, não. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem dos que são seus, que são da sua casa, é pior que o incrédulo. E eu constantemente ouço pregações de pastores dizendo assim, que nós devemos, antes de mais nada, pastorear os nossos filhos, as nossas famílias. Então,
Será que a tua prioridade não está errada? Você que talvez está aí cansada, fatigada. Como estão as prioridades da sua vida? E Jesus faz uma outra observação sobre esse diagnóstico que ele dá para Marta. Ele diz assim: você está ansiosa, você está fatigada, mas só uma coisa só é necessária para você. E para poder explicar isso, ele vai falar das atitudes de Maria, para mostrar que as atitudes de Maria estavam erradas. Ele vai dizer, que Maria, diz o versículo 42, uma só coisa é necessária: Maria escolheu a boa parte. E qual era essa boa parte que Maria escolheu? Diz o versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, na qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esta era a boa parte, que ninguém ia poder tirar de Maria. Ela se assentou aos pés de Jesus em meio àquela sociedade machista, em meio àquela cultura que não respeitava a cultura. Ela se assentou aos pés de Jesus. Como é difícil nos nossos dias parar por um instante, principalmente para ouvir. Nós gostamos de falar, e as mulheres mais ainda, porque segundo os estudiosos, elas falam 7.000 palavras por dia. É coisa. E alguns acho que falam uns 14. Então a mulher, principalmente, ela adora falar. E aí quando Jesus está falando que Maria se assentou para ouvir, olha que coisa. Será que você está conseguindo, minha irmã, colocar isso como prioridade na sua vida? Parar os seus afazeres. Maria ajudou a Marta, não tem dúvida. Foi ali, colocou a mesa, talvez, tal, arrumou tudo. E aí foi lá e falou: agora eu vou aproveitar, eu vou sentar os pés e vou ouvir. Só que Marta estava preocupada demais. E aí Jesus olha para as coisas de Maria e fala assim: ela parou tudo. O que é importante aqui para mim não é a comida que você vai servir, a toalha bonita que você vai colocar, mas é a tua atenção que você vai dar para mim. Quando nós vamos visitar os irmãos, nós ficamos muito felizes que todo mundo quer servir o melhor, mas irmãos, é maravilhoso isso tudo, por isso que o pastor está desse tamanho. Mas a principal motivação nossa de lá é para ouvir vocês, para orar com vocês, para estar com vocês, e é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente possa parar por um instante e ouvir o que ele tem para dizer, para que a gente possa contar nossa história para ele, dizer como anda a nossa vida. Será que você, minha irmã, e agora você, meu irmão, tem conseguido parar e ouvir o Senhor? Porque somente quando você, meu irmão, começar a ouvir o Senhor é que você vai ter direcionamento para a tua vida. Quando de fato você ouvir o Senhor é que você vai receber o direcionamento para o que você deve fazer. Quantas mães frustradas, quantas mulheres frustradas em seus casamentos, porque não conseguem parar para ouvir o Senhor. Quantas jovens que entram em relacionamentos que não são segundo o coração de Deus, porque não param para ouvir a voz de Deus. Porque querem agir, querem fazer, querem se envolver. São ativistas. Então, se hoje, minha irmã, a tua carreira, o teu estudo, o teu trabalho está acima da sua família, está acima de Deus. Quantos jovens que saem de manhã e voltam de noite, nem vê a casa dos pais muitas vezes, vai ver o pai às vezes no final de semana, aí ele está tão cansado que ele quer passar todo o tempo que ele tem que dormir. Ele não tem comunhão com os seus pais, ele não tem comunhão com os outros irmãos. Não, a tua prioridade está errada. Eu quero perguntar para você assim: por que toda essa correria? Deus tem um propósito para a tua vida, e o que Ele tem para você ninguém vai tirar. Então, descanse nele. Faça como Maria, escolha a boa parte. Será que você tem escolhido essa boa parte? Será que você tem conseguido parar os seus afazeres? Irmão, se não der tempo de tirar o pó da cristaleira hoje, eu não tira. Se não deu tempo de costurar aquela calça do maridão, eu vou costurar, mas agora eu vou parar por um instante e vou ouvir o que Deus tem a me dizer. Que você possa conseguir fazer isso. Eu queria nessa noite orar por você, pelas irmãs,
queria convidar você que quiser receber uma oração especial aqui. De repente a sua vida está em paz, você está bem com Deus, você está bem na igreja. Você tem que reforçar a sua fé. De repente você é alguém que as prioridades da sua vida estão erradas, você já não tem conseguido parar para ouvir isso. O grupo de louvor vai estar louvando a Deus como um hino maravilhoso. Eu quero que você se posicione aqui, que você possa ouvir enquanto eles cantam. Enquanto isso acontecer, eu estou orando por todos vocês que desejariam receber a oração dessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós
levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para todos nós. Dê um abraço no seu irmão.